Bom, vamos iniciar a aula 3 e nessa aula 3 nós vamos começar a falar sobre ponto médio, baricentro e área de triângulo a partir dos vértices. Eu vou fazer a aula em dois momentos, em dois vídeos. O primeiro vídeo eu vou falar de ponto médio e de baricentro, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de ponto médio e de baricentro. Primeiro eu vou colocar aqui uma parte do módulo que está na página 40, que ele diz assim, ó, dados, deixa eu tirar o flash para melhorar, dados dois pontos A e B de um plano cartesiano, o ponto médio do segmento de extremidades nesses pontos é tal que x médio é x1 mais x2 dividido por 2, ou seja, o ponto médio nada mais é do que a média aritmética das suas abscissas, o x médio. E o y médio nada mais é do que a média aritmética das suas ordenadas. Então, y1 mais y2 dividido por 2. Isso simplesmente é ponto médio. Então, quando a gente tem um segmento qualquer, se eu quiser encontrar o ponto médio, eu tiro a média das abscissas e tiro a média das ordenadas, ok? Isso é ponto médio, que lá nos exemplos nós vamos mostrar como que usa isso nas questões. Aí nós vamos entender isso melhor nas atividades e nos exemplos. Primeiro eu estou só mostrando as fórmulas. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns exemplos. Vamos lá. Na página 41, ele fala de baricentro. O que é esse baricentro? Esse baricentro ele é o centro de gravidade. Ele é o encontro das medianas. Para quem não se lembra o que é mediana, mediana ela é determinada num triângulo qualquer. Então, se você pegar um triângulo qualquer e traçar um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto, esse segmento é chamado mediana, ok? Tem uma atividade aqui que quando eu for falar de baricentro, eu vou traçar a mediana para vocês enxergarem isso mais claramente. Mas por hora vamos observar a fórmula. O que é a fórmula? Ele fala de xg, ele chama G para se referir ao centro de gravidade. Então também é a média aritmética. Como esse baricentro vai ser determinado sempre num triângulo, então vai ser x do ponto A mais o x do ponto B mais o x do ponto C dividido por 3. O mesmo acontecendo para as ordenadas, ok? Então o x do baricentro é a média aritmética das abscissas e o y do baricentro é a média aritmética das ordenadas. Vamos então a alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês é como eu vou passar 3 tópicos aqui. Eu vou falar agora de ponto médio, baricentro e área de triângulo. Vamos ter 17 questões das atividades para casa. Então eu resolvi fazer uns exemplos resolvendo justamente algumas dessas questões para não passar muita atividade de uma vez para casa. Então eu escolhi algumas questões para resolver, questões que atendesse já a explicação, que permitisse eu já explicar o assunto para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou fazer, ela está na página 41, é a questão 1. A questão diz assim: determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, letra A. Então eu vou fazer a letra A e vai ficar a letra B para vocês fazerem. A letra A dá os vértices, os pontos, aliás, 3 e 7 e menos 5 e 9. Então os pontos 3 e 7, menos 5 e 9, como é que a gente tira a média aritmética deles? Como é que tira o ponto médio? Então a gente faz 3 e menos 5, ou seja, x com x, a mesma relação que a gente fez lá no distância entre pontos. Então é abscissa com abscissa. Então 3 e menos 5, só que aqui não tem aquele lance de x do ponto A menos o x do ponto B. Aqui é x de A, x de B. Então ficou 3 e menos 5. 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2, menos 1. E o y, então é y com y. Ou seja, 7 com 9. 7 mais 9, 16. Dividido por 2, 8. Portanto, ponto médio, menos 1 e 8. Ok? Então, se a questão der 2 pontos e pedir para determinar o ponto médio, simplesmente isso. O Alex, vai ser sempre simples assim? Vai ser só isso? Claro que não. Nós vamos usar esse conceito de como determinar o ponto médio em outras questões. Por exemplo, aí eu venho com a questão 2, que a questão 2 está citando a questão da mediana. Olha o que a questão 2 diz. Ainda na mesma página, viu? Página 41, questão 2.
No plano cartesiano, um triângulo ABC tem vértices nos pontos A, B, C, e deu aí as coordenadas que vocês estão vendo aí anotadas, sendo M, N e P os pontos médios, respectivamente, dos lados BC, AC e AB. Determine o comprimento das medianas. Então veja só, eu tracei com todo o meu talento que me é próprio aqui de fazer desenhos, né, que vocês já estão acostumados. Então eu tracei aqui um triângulo qualquer, esqueçam as proporções, eu quis traçar um triângulo qualquer e marquei aqui aleatoriamente aí 3 vértices, A, B e C. Então nesses 3 vértices A, B e C, eu tomei aqui o ponto médio do lado BC, porque eu vou fazer a letra A. A letra A ele está pedindo o comprimento, das medianas. Então ele quer a mediana que sai do vértice A e vai para o ponto M. Como é essa mediana M? Então olha aqui no triângulo. Se eu tenho o triângulo ABC, a mediana é esse segmento que sai de A e vai até M, sendo que esse M é o ponto médio do lado oposto ao vértice em questão. Vou repetir. Ele quer mediana AM, então sai de A e vai para M. E onde é que vai estar esse M? No vértice, no lado oposto, ou seja, no lado determinado pelos vértices BC. Por isso que eu botei aqui os vértices B e C destacados, ok? Então, quando ele perguntar mediana BN,